Primeira Crônicas, capítulo 19. Ora, sucedeu, depois disso, que Naás, o rei dos filhos de Amon, morreu, e o seu filho reinou em seu lugar. E Davi disse: Mostrarei bondade para com Hanum, o filho de Naás, porque o seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou mensageiros para consolá-lo acerca do seu pai. Assim, os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon, até Hanum, para consolá-lo. Porém, os príncipes dos filhos de Amon disseram a Hanum: Porventura, pensas que Davi, por honrar a memória do teu pai, te enviou consoladores? Não vieram os seus servos a ti para investigar, e para derrubar e espionar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi, e os barbeou, e cortou os seus vestidos pelo meio, até suas nádegas, e os despediu. Então, lá se foram alguns, e contaram a Davi como os homens foram servidos, e ele mandou encontrá-los, porque os homens ficaram muito envergonhados. E o rei Davi disse: Aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e então retornai. E, quando os filhos de Amon viram que tinham ofendido grandemente a Davi, Hanum e os filhos de Amon enviaram 1000 talentos de prata para alugar para si carruagens e cavaleiros da Mesopotâmia, e da Síria de Maaca e de Zobar. Assim, eles alugaram 32.000 carruagens, e o rei de Maaca e o seu povo, que vieram e acamparam diante de Medeba. E das suas cidades, os filhos de Amon se reuniram e foram para a batalha. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe, e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram, e ordenaram a batalha diante do portão da cidade, e os reis que tinham vindo estavam à parte no campo. Ora, quando Joabe viu que a batalha estava preparada contra ele pela dianteira e retaguarda, ele separou todos os homens escolhidos de Israel, e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo o entregou na mão de Abisai, o seu irmão, e eles se puseram em formação contra os filhos de Amon. E ele disse: Se os sírios me forem mais fortes, então tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon te forem mais fortes, então eu te ajudarei. Seja de boa coragem, e comportemo-nos valentemente pelo nosso povo, e pelas cidades do nosso Deus, e que faça o Senhor aquilo que for bom à sua vista. Assim, Joabe e o povo que estava com ele se aproximou diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, eles, de modo semelhante, fugiram diante de Abisai, o seu irmão, e entraram na cidade. Então, Joabe veio até Jerusalém. E quando os sírios viram que foram derrotados por Israel, eles enviaram mensageiros, e retiraram os sírios que estavam além do rio, e Sufaque, capitão do exército de Hadadezer, foi diante deles. Avisado disto, Davi reuniu todo Israel, e atravessou o Jordão, marchou sobre eles e ordenou contra eles a batalha. Havendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, eles lutaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou 7.000 homens dos sírios que lutavam em carruagens, e 40.000 homens a pé, e matou Sufaque, o capitão do exército. E, quando os servos de Hadadezer viram que eles foram derrotados por Israel, eles fizeram paz com Davi, e se tornaram seus servos. Tampouco os sírios ajudariam mais os filhos de Amon.